Então, boa tarde, né? Eu sou o professor Bruno Costa, tá? Sou professor de física lá do IF Sertão. E a gente tem, né, um projeto de extensão aqui no Instituto, né? Que é o Clube de Astronomia Sertão Escorpios, né? É um projeto de divulgação científica da área de astronomia. Ele já está no 5º ano. E há um pouco mais tempo que isso, né? Nós, professores da coordenação do curso de Astronomia e Física, né? Nós temos contribuído com a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, que é chamada a OBA, né, tá? E já há alguns anos a gente já vem realizando, desde um pouco antes da época da pandemia, de forma presencial lá no campus, né, a gente vinha realizando cursos preparatórios, né, que são aulas de revisão, resoluções de exercícios para a OBA. E a gente tem sempre atraído, né, uma boa quantidade de estudantes, né, que participam da prova da UBA, né? Vocês podem assistir essas aulas, não só aqui, que vocês vão ver aqui agora, nesse momento, de forma simples, né, como também o pessoal aí, os meninos, né, e as meninas vão depois postar lá no nosso canal do YouTube, né, para que vocês possam assistir posteriormente, né, quem desejar, quem estiver interessado, tá bom? Então, vou ser bem mais breve, né, para a gente poder ter tempo aqui, tá bom? Sigam lá o Clube de Astronomia, né, no Instagram, tá? Arroba, né? Isso, tá? Deixa eu ver se eu aqui, ó, arroba, né? Isso, CA, Sertão Escorpios, tá? Lá no Instagram é o nossa conta, né? Vocês vão ter acesso lá às programações, eventos, observações astronômicas que nós realizamos ao longo do ano, tá bom? E vamos lá, então, né? Essa minha aula aqui, pessoal, desse ano, eu fiquei com a aula de astronáutica, né? Bom, eu não sou astronauta, né? Como eu falei, eu sou físico, não é isso? Mas eu acho que tem muita coisa astronáutica, né? Dessa questão do lançamento de foguetes, que interessa geralmente, né, a sociedade, né? Muitos países envolvidos, né? Geralmente se interessam por esse tema, né? E claramente isso envolve muita ciência, tá certo? Envolve muita ciência, envolve muita física, envolve muita química, né? Matemática, tá? Computação, por que não, né? Principalmente computação hoje, né? Eletrônica. Então, são muitas áreas das ciências envolvidas, né? Na questão de lançamentos de foguetes, né? Para orbitar em torno do planeta, ou até mesmo, por que não, objetos, né? Que vão ser usados para poder visitar outros planetas, né? Como é o que acontece lá em Marte, não é isso? Onde a NASA, né, já lançou, já enviou para fora do planeta Terra, né, vários robôs, não é isso? Vários objetos, vários dispositivos para poder estudar o planeta Marte. Bom, e aí vocês podem, claramente, aqui eu vou se interessar para quem quiser ser um astronauta, não é isso? Da NASA, eu estou falando da NASA aqui, né? Quem quiser ser um astronauta da NASA, tem algumas condições, alguns requisitos, não é isso? Tá? O primeiro deles, eu estava olhando aqui no site da NASA, eu acho que nem todo mundo aí vai ser contemplado. Alguém aí é cidadão norte-americano? É cidadão dos Estados Unidos? Tem cidadania dos Estados Unidos? Alguém tem? Eu acho que não, né? Bom, se não tem, tudo bem. Mas uma outra condição que é importante para ser um astronauta, né, para poder aprender bastante, poder usar a astronáutica, né, no seu dia a dia, na sua profissão, seria ter um grau de mestre, né? Ou seja, ser formado, né, em uma área de STEM. Que é o STEM? É ciência, tecnologia, tá certo? Tá? Matemática e outras áreas da ciência no geral, tá bom? Eletrônica, bom. E aí, nesse caso aí, né, incluindo aí a engenharia, no caso, a engenharia, ciências biológicas, física, ciência da computação, matemática, né, de uma instituição acreditada, né? O IF Sertão é uma instituição federal, né? De repente aí, né? Então, você pode, de repente, começar a estudar pelo IF Sertão, ser um primeiro passo ali, né? Talvez falte alguns outros passos, né? Como, por exemplo, aí a questão da cidadania para trabalhar na NASA. Mas não se preocupe, também no Brasil existem outras instituições importantes da área de astronomia, tá certo? Entre elas, aqui eu vou fazer uma divulgação, é o Observatório Nacional, né? É uma instituição que é suportada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tá certo? Tá? E tantas outras instituições de física, na área da física,
Vocês podem estudar coisas de engenharia, astronomia, cosmologia. Esses temas eles podem estar mais avançados, tá? Bom, nosso objetivo não é ainda ser um astronauta, né? A gente se preparar para a prova da OBA, que também, queira ou não, é uma etapa, né? Da divulgação do conhecimento científico na gastronomia. E aí eu separei nesse quesito da área da astronáutica, né? Eu pensei na prova, né? Eu peguei as provas anteriores, tá? Da prova da OBA, né? Nos últimos 15 anos, mais ou menos, ali, e analisei algumas questões, tá? Tipicamente, a prova da OBA tinha 10 questões, né? E 3 eram de astronáutica, não é isso? Então, eu peguei, fiz uma apanhada ali, uma análise, né? Com um olhar de professor, e percebi que realmente o que é que cai na prova de astronáutica, pessoal? Cai coisas de matemática, tá? Questões envolvendo simplesmente regra de 3. Então, basta que o estudante ele tenha um bom conhecimento de matemática, ele vai conseguir se dar bem na prova de astronauta, né? Nas questões de astronauta, e também questões envolvendo física, tá? Leis de Newton, questões envolvendo as leis de Kepler, lei da gravitação universal, são tópicos que são relevantes aí quando você vai falar de astronáutica, tá certo? Então, eu separei aqui algumas questões, tá? Vocês vão perceber aqui como, na verdade, não tem nenhum conhecimento muito aprofundado para poder fazer a prova da OBA, essa primeira etapa da OBA, tá certo? Basta, então, ter exatamente esses conhecimentos de leis de Newton, leis de Kepler, né, e lei da gravitação universal. O estudante ele vai conseguir se dar muito bem nas questões de astronáutica, tá certo? Tá? Bom, então eu vinha falando aqui, né, de visitas, né, a outros planetas, né, e exatamente essas missões, né, que a NASA ela geralmente propõe, né. Agora não só mais a NASA, muitos outros planetas, muitos outros países também estão investindo fortemente agora, né, em questões astronômicas. Antes, basicamente, existe na época da Guerra Fria, uma disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética, né, mas hoje a gente tem muitos outros países também envolvidos, né, nessa questão das pesquisas, né. A Índia, por exemplo, recentemente também tem lançado aí satélites, não é isso? A China ainda continua forte também, né, e claramente também empresas agora, não só apenas empresas estatais, né, órgãos estatais, como a NASA, né, apoiada aí pelo governo americano, mas também empresas, né, como é o caso da SpaceX, entre outros, né? A SpaceX é a mais famosa, tá certo? Bom, e aí em 2021, falando dessa questão das viagens ao espaço, né? Em 2021, recentemente, caiu essa questão aqui, ó. Em 2021, o Jeep robô Perseverance da NASA, com dimensões equivalentes à de um automóvel, foi colocado em Marte para a exploração da sua superfície e a realização de uma série de experimentos. Muito se fala do envio de seres humanos a Marte. Né? Tem um filme famoso aí, né? Alguém conhece algum filme aí sobre Marte, sobre viagem a Marte, pessoal? Quem conhece aí, lembra aí. Eu não estou vendo vocês, que eu estou só com a tela, tá? Então, se vocês quiserem participar e ler no chat aí, mandar no chat aí, alguém lê, aí fica bom para a gente interagir. Alguém conhece um filmezinho aí? Legal ou não? De Visita a Marte. Tragam-no pra casa é o nome do filme. Qual? Tragam-no pra casa. Bom, é uma opção, né? Boa. Então, nesses filmes, geralmente, a gente pode ver um humano lá, de repente, caminhando sobre Marte. Se ele tiver com uma roupa especial, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a questão é bem clara, ó. Mas 95% da atmosfera marciana é composta de dióxido de carbono, CO2. O oxigênio que a gente utiliza para respiração, ele está presente na proporção de apenas 0,2%. Ou seja, um ser humano necessita de 720 gramas de oxigênio por dia para a respiração. Vamos anotar isso aqui? Esse dado aqui, tá? Então a gente precisa aí de 720 gramas, né? Deixa eu ver se vai funcionar aqui bem. Boa. 720 gramas de oxigênio para a gente respirar por dia, né? Um ser humano. Bom, o MOXIE, tá? Eu acho que é essa a pronúncia, né? Um dos experimentos a bordo do Perseverance produz 10 gramas de oxigênio por hora, de O2 por hora. Então, a gente tem esse dado aqui também importante. Vou anotando aqui os dados que ele vai fornecendo, tá? A questão da OBA é assim. Tem muitos dados, a gente vai anotando. Então, esse
Esse experimento fornece aí 10 gramas de oxigênio por hora a partir do CO2 existente na atmosfera marciana, ou seja, um equipamento que pega CO2, né, e transforma esse CO2 em oxigênio que pode ser usado para a respiração, né? A pergunta é a seguinte, gente, ó, quantos dias serão necessários para o MOX, funcionando ininterruptamente, produz a quantidade de O2 necessária para o consumo diário de um ser humano, ou seja, o consumo em um dia, né? Então, quantos dias o MOX vai precisar funcionar para fornecer aí o oxigênio, não é, necessário para o humano, né? Consumir um dia. Vamos lá, gente. Só dos dados ali a gente pode fazer, é uma questão simples, não. Perceberam que não tem nada de matemática. O cara da NASA deve ser um cara, assim, não vamos esquecer disso, né? São pessoas muito preparadas, evidentemente, não é isso, não é para ser um astronauta, tá? Mas para a gente começar aqui a treinar o que é ser um astronauta, basta a gente conhecer matemática básica. Então aqui não tem nada de mais que não seja uma questão de regra de 3, tá certo? Eu vou pensar no seguinte, ó. Esse equipamento lá, o MOX, ele produz 10 gramas, é isso? De oxigênio, é isso? De O2, em quê? Por hora, né, gente? Em uma hora. Tá? Aí eu quero, claro, para fornecer oxigênio para um ser humano, o consumo diário, eu preciso de 120 gramas de oxigênio. Tá? Vou repetir aqui, ó, 120 gramas de oxigênio. E aí, o MOX vai precisar trabalhar para produzir 120 gramas, não é isso que eu preciso para funcionar um ser humano respirar em um dia, né? Ele precisa de 120 gramas. Então, eu preciso que esse MOX produza, né? Esse equipamento produza 120 gramas de oxigênio. Em quanto tempo? Vou chamar aqui de X. Show de bola, não? É uma simples regra de 3. Não é fácil, né? E são grandezas diretamente proporcionais, claro. Porque se eu produzo mais oxigênio, eu vou levar mais tempo, né? São grandezas diretamente aqui proporcionais. Quanto mais massa de oxigênio eu preciso produzir, mais tempo eu vou levar. Tranquilo? E aí, uma regra de 3 simples como essa aqui, é só fazer o velho meio pelos extremos, né, gente? Vou multiplicar aqui, ó. Meio pelos extremos. Show? Multiplica aqui as grandezas, ó. Cruzadas aí, ó. Vai ficar, então, o seguinte, ó. Vai ficar 10 vezes x, confere ou não? Igual a 720 vezes 1. Quando a gente fizer a conta que é de padaria aqui, ó. X já dá quanto? Do lado direito fica 720, dividido por 10, né? Ó, olha que esse X é em horas, não é isso? O lado esquerdo está em gramas de oxigênio. Aqui são gramas de oxigênio, né? Aqui está em gramas. E aqui está em horas já, não é isso? O X já está em horas. Então, vou ter, no final das contas, o quê? 72 horas para eu produzir, para o equipamento lá, né? Produzir 72 horas para ele produzir 720 gramas de oxigênio. Gente, isso aí leva quantos dias, né? Ele quer o tempo, né? Quantos dias serão necessários, gente? Quantos dias vão ser necessários? E aí, 72 horas equivale a quantos dias? 3 dias, né? Cada dia são 24 horas, né? O X aí, nosso X, nosso tempo, ele vai equivaler a 3 dias. Letra A. Fácil, difícil? E aí, pessoal? Tranquilidade? Bora mais uma? Antes de mais nada, antes de fazer outra questão, né? Lembrar aí do filme, né? Eu perguntei um filme aí, Fernando deu uma opção, eu vou dar outra opção aí para quem quiser se interessar por Marte, pode assistir o filme Perdido em Marte, com Matt Damon, né? Um filme de 2015, é um filme que retrata, né, exatamente uma possível, né, visita, né, de astronautas a Marte. Há uns anos atrás eu dei uma palestra, né, sobre esse filme. Eu tinha um projeto da escola aí, na escola recente, né, que a gente trabalha agora recentemente essa semana, Lomanto Júnior. A professora passou o filme Perdidos em Marte, os alunos assistirem, e eu fui lá depois do filme ter sido assistido pelos estudantes, a gente fez uma conversa, né? Tá? E eu levei alguns dados, né, de Marte, né, para os estudantes. Marte é exatamente um daqueles 4 planetas rochosos, né, do Sistema Solar. Tá? Ele tem um diâmetro aproximadamente
um diâmetro aproximadamente igual ao da Terra, né? O diâmetro de Marte é parecido com o da Terra, né? Não, não igual, mas metade, né? Isso, exatamente a metade, né? Metade. Então, Marte, deixa eu destacar disso aqui. Depois eu vou passar esse material para vocês, está lá no Classroom, nosso ambiente, né? Então, você tem aqui que o tamanho de Marte é metade, né? O diâmetro de Marte é metade do diâmetro da Terra, não é isso? Não é exatamente o mesmo, tá? E Marte também ele é menos denso que a Terra, tá? Também é menos denso que a Terra. E se a gente fosse calcular a gravidade, né? A partir das equações, né? A gente encontraria que a aceleração da gravidade de Marte é 38% da aceleração da gravidade da Terra. É fácil fazer essa conta aqui ou não? Eu com a densidade com a densidade e o raio, será que eu consigo calcular a gravidade de um planeta, gente? Vamos fazer essa continha aqui de padaria? Como é que é a equaçãozinha da gravidade? Professor Ivelton, o pessoal que falou aí da força gravitacional já viram já, né? Você tem um objeto aqui, como um planeta, né, por exemplo, tá? Um planeta aqui, e esse planeta ele vai atrair, pode ser a Terra, né? Simular aqui a Terra. Esse planeta aqui vai atrair um objeto maciço. Massivo, né? Na superfície dele, tá? É um planeta de raio R. Pode ser assim? Vou colocar um planeta aqui de raio R. E aí, gente? Planetazinho de raio R aqui. Massa do planeta. Geralmente a gente tem a massa do planeta, né? Que é emissão. Tá? E vou chamar aqui a massa de um objeto massivo, Mzinho, na superfície dele. Show de bola ou não? A gente aprende lá nos cursos de física, né, que o peso é a massa vezes a gravidade, né? Ou seja, a gravidade é simplesmente aquele força-peso, né? E pela massa. O peso é a força, né? Que o planeta atrai o objeto. Aqui tem a força gravitacional, o peso, né? Mas é o peso, né? Que é a força gravitacional. Show de bola, gente? Ela é dada por uma expressãozinha, né? Que é a lei da gravitação universal. Qual é a força gravitacional entre esses dois objetos? É dado por quê? Pela constante da gravitação, produto das massas deles, não é isso? E distância deles. A distância, nesse caso, é a distância entre o objeto e o centro do planeta central, né? Que é exatamente essa distância d quadrado, seria o raio ao quadrado, né? Tudo bem? Aí, quando eu pegar essa expressão que é o peso, isso aqui que é igual ao peso, né? Do objeto, substituindo a equação de cima, eu posso encontrar a gravidade, de que depende da gravidade do planeta, né? Assim, então, a gravidade do planeta vai ser, então, Fzão, que é o peso, né? Vai ser o Gzão, Mzão, Mzinho, sobre R ao quadrado, tá? Dividido aqui por Mzinho, né, gente? O que é que eu fiz aí, ó? Eu peguei aquele peso, né? Isso, eu substituí ele por quê? Pela força gravitacional na equação de cima. Lá de cima, eu fiz isso, né? Onde tinha peso, eu coloquei a equação da força gravitacional. Gente, isso aqui é uma divisão de fração simples, porque isso aqui é o M por 1. Então, eu repito a equação de cima, tá? Eu posso repetir a fração de cima lá, né? Que é a própria força gravitacional, e multiplicar pelo inverso da de baixo. Para quem lembra de matemática, fácil, né? Você simplifica aqui as massas, ó, encontra simplesmente a equação da gravidade do planeta. A gravidade do planeta depende da constante G, da massa do planeta, tá? Da massa do planeta, e também depende do raio do planeta, né? Da dimensão do raio do planeta, tá? Essa equaçãozinha que a gente pode usar para calcular a gravidade, né, da superfície da Terra, por exemplo, né? Tá? Certo? Você pode usar essa equaçãozinha aí. Outra fórmula, além dessa, que de repente pode aparecer na prova da OBA, de repente ele poderia aparecer eventualmente na prova da OBA, não é a gravidade em termos da massa. De repente poderia aparecer a gravidade em termos de... Olha que eu estou viajando já, né? Pode ser a gravidade em termos de viajanada, né? Então,
querendo entender por que a aceleração de Marte é 38% da aceleração da Terra, da gravidade da Terra, né? Então, mas ele não deu aqui no meu enunciado, ele não falou aqui na minha teoria aqui, né? Ele só falou diâmetro, né? Ele só falou que o raio de Marte, ó, é metade do raio da Terra e Marte é 15% menos denso que a Terra. Então, a gente pode escrever assim, ó, que a densidade, o raio da Terra, raio de Marte, tá? Perdão. Raio de Marte é 1/2 do raio da Terra, metade, né? E a densidade de Marte é 15%, olha lá, Marte é 15% menos denso. Se é 15% menos denso, eu seria, então, eu pegaria aqui se ele é 15% menos denso, eu vou pegar a densidade da Terra e vou subtrair de 15%. Tudo bem? Pode ser ou não? Aí a turma que é boa de matemática, gente, 15% quer dizer o quê? 15 sobre 100, né? Ó, fazer uma conta aqui de padaria. Então, a densidade de Marte é a densidade da Terra menos 0,15. Se a gente fizer aquela conta de padaria ali, ó. Resultado. A densidade de Marte é 15% menos denso, né? É 0,85. É só você fazer aquela conta, né? 10% de desconto. Aí o cara fica com quanto? 90% do valor, né? 90% é 90 sobre 100. Aí eu podia ter feito mais fácil. 15% de desconto é 100 menos 15. 100 menos 15 dá quanto? 85%. 85%, ó, é o 0,85, tá? Então eu tenho essa relação aqui, ó. Então essas grandezas, essas relações entre o raio de Marte e o raio de Marte, o raio da Terra, né? E também a densidade de Marte e a densidade da Terra. Mas, ó, pessoal, naquela equação não aparece densidade, confere ou não? Aqui tem massa do planeta. Confere ou não? E o raio do planeta. Não tem densidade, confere? Como é que eu faria para aparecer, então, a densidade? Vamos fazer o seguinte. Lembra o que é densidade, gente? Densidade é o que a gente aprende lá nas aulas de hidrostática. Densidade é massa sobre volume, né? Então, eu vou pegar a densidade de um planeta, se ele for homogêneo, considerando que ele é homogêneo, eu pegaria a massa dele e dividiria pelo volume, tá? Um planeta como Marte, Terra, geralmente, eu espero que esse planeta ele tenha um formato esférico, tá? O volume de uma esfera, ela é dada pelo raio da esfera, que é essa expressão aqui, ó, 4πr ao cubo sobre 3, tá? É a equação que relaciona raio e volume e raio, tá? Então, eu poderia pegar aqui de volta, ó, lembrar que é a expressão do volume de uma esfera e colocar aqui dentro, ó, 4πr ao cubo sobre 3, tá? E eu poderia pegar essa equaçãozinha e aproveitar e calcular a massa do planeta. A massa do planeta é a densidade do planeta multiplicado pelo volume dele, né? Se eu quisesse aqui, ó, pegar o volume, ó. Pega o volume aqui dividindo, ó, passa multiplicando, né? Massa é isso, né? Densidade vezes volume. E substituindo a expressão do volume, aquela expressão em termos de Rzão, ficaria assim, ó, Rho 4πr ao cubo sobre 3. Show de bola? Então aqui é a massa do planeta. Deixa isso aqui guardadinho. Aí eu vou voltar lá na equação da gravidade. Lembra da equação da gravidade? Vou pegar aqui e copiar e colar com vocês. Eu tenho aqui a equação da gravidade. Eu vou pegar a equação da gravidade, eu vou trocar aquela massa pela densidade né, densidade vezes volume. Então, eu vou fazer assim, vou repetir o G, o R quadrado vou repetir, tá certo? E o M eu vou colocar aqui, ó. Quem é o M, gente? O M é quem, ó? É o Rho 4πr ao cubo sobre 3. Show de bola? Quando eu fizer essa conta, veja, aqui vai simplificar algumas coisas, né? Vai simplificar o R ao cubo com o R quadrado, tá? E o 4π sobre 3, eu vou juntar ele com o G. Resumo da ópera. A gravidade, ela fica assim, ó. 4π
G sobre 3, né? Tá certo? Vezes o ρ, vezes o Rzão. Ou seja, tem uma constante aqui que aparece, né? Essa constante, se eu quisesse chamar de uma constante K, que simplesmente é a constante de gravitação universal vezes 4π sobre 3. E no frigir dos ovos, a gravidade de um planeta ela é proporcional ao produto, né, na superfície dele, né? É proporcional ao produto densidade vezes raio. Beleza? Essa constante que eu chamei de KI, né? O K seria aí o 4πg sobre 3. Beleza? E aí, pronto. Agora sim eu posso comparar as gravidades dos dois planetas, né? Gravidade da Terra seria o quê? Seria o K, ρ da Terra, vezes o raiozão, né? Da Terra. E a gravidade em Marte seria K, ρ de Marte, vezes o raio de Marte. Show! Vou dividir aqui uma expressão pela outra. Gravidade em Marte pela gravidade na Terra. É um truque muito comum na prova da OBA. Dividir essas grandezas. Aí você vai ter um K ρm, Rm, e um K ρt, Rt. Simplifica aí, gente. K com K, posso simplificar ou não? Vou simplificar o K com K, ele nem vai aparecer mais. Mas aí eu vou colocar, substituir aquilo que a gente tinha de dados, não é isso? Quais foram os dados fornecidos ali? Marte, ele tem uma densidade que é 0,85 a densidade da Terra, e o raio de Marte é metade do raio da Terra, não é isso? Show de bola? Aqui eu vou repetir o ρt e o Rt. Gente, vai para simplificar aqui, ó. ρt com ρt, Rt com Rt, ó. Quando a gente fizer a conta ali que é de padaria, a gente vai encontrar que a razão entre a gravidade de Marte pela gravidade da Terra é 0,85 por 2, gente. 0,85 por 2 vai dar um 0,43 aproximadamente. Olha lá. Isso aqui está certo com o que foi afirmado lá em cima? 0,43 é, na verdade, aí, pessoal, o pessoal que é bom de matemática, é mais ou menos 43%. Gente, não deu certo, né? Não, lá ele fala não em 43%, mas eu sabia que podia dar errado. Ele fala em 38%, faz sentido. Por quê? Nossa conta não bateu muito bem. Porque esses planetas também, a Terra e Marte, eles não são homogêneos. Então, eu considerei aqui, no meu modelo, que o planeta era homogêneo. Ele tinha a massa distribuída uniformemente, a densidade dele uniforme. E, na verdade, a gravidade, a massa da Terra não é distribuída uniformemente. E nem tampouco de Marte. Tá? Então, por isso que aquele erro de 43 para 38. Mas, de qualquer forma, foi uma boa aproximação. Né? A gente só errou aí em 5%, né? Se o modelo fosse razoável. Tá bom? Bacana aí, pessoal? Dúvidas? Vamos seguir? Aí, bom, e como é que eu vejo o Marte aí no céu, pessoal? Dá para ver Marte? Dá. E muitas vezes você pode fazer a simulação no estelário, você vai encontrar. Na minha infância era muito assim, né? Depende da época, né? Do período, né? Quando a gente vê a lua cheia, geralmente, a gente vê um ponto vermelho lá, né? No céu. Aquele ponto vermelho no céu pode ser Vênus, pode ser Marte, tá? Geralmente, Vênus é um pouco mais amarelado, mas Marte é aquele ponto vermelhinho, né? Que se movimenta entre as estrelas, meio que lentamente, é um planeta, né? Você pode olhar lá e vai ser Marte. Caso contrário, você pode também usar um telescópio, né? E visualizar Marte aí, né? Tá bom? Essa aqui é uma imagem de Marte da NASA, tá? Vamos lá. Características de Marte, não é isso? Diâmetro, ó, o diâmetro de Marte equatorial aí, ó, 6.700. Ó, pessoal, o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Ou seja, o diâmetro da Terra, o diâmetro equatorial da Terra, seria o dobro disso, seria 12.800 quilômetros. Ou seja, o tamanho do diâmetro de Marte é quase o tamanho do raio da Terra, né? Por isso que ele tem metade aí, realmente está certo, né? A área, você pode calcular a área de Marte, né? Usando a fórmula 4πr², você pode calcular a área de um planeta, né? Você pode calcular a área da esfera. O volume, aquele volume que eu calculei ali agora há pouco, né? O valor dele aqui em quilômetros cúbicos. A massa de Marte
densidade de Marte, gravidade equatorial. O que é gravidade equatorial? Aquela gravidade na superfície do planeta. Olha lá, 3,711, ou seja, exatamente como ele preveu, né? Em torno de 38% da gravidade da Terra, né? Que a gravidade da Terra, se você pegar é 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado vezes 0,38, que é o 38%, é quase 3,8. Realmente ali, aproximando para G igual a 9,8, você vai ter esse valor realmente 3,71, tá? Então, Marte, a gravidade é menor, né? Então, quando a gente pula em Marte, por exemplo, o astronauta vai pular em Marte, ele cai mais lentamente, não é isso? Né? Como se fosse a gravidade da Lua, né? Por sinal, essa gravidade de Marte é quase um pouco maior, o dobro da gravidade da Lua, né? O dobro, um pouco maior que o dobro, né? Da gravidade da Lua, que é em torno de 1,6, 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então, também dá o período de rotação. Marte, curiosamente, né? Ele tem um período de rotação em torno de 24 horas, né? E o período de rotação, melhor, né? Não sei aqui, 1 milhão de dias, não é isso, né? Não, perdão. Estou curioso, né? É 1,025957 dias, ou seja, o período de Marte, o tempo que Marte dá uma volta em torno do eixo dele, é quase a mesma coisa que o período da Terra. É quase, não seria um exato, né? 1,02, ou seja, um pouquinho mais, né? 24 horas, né? No caso da Terra, 24 horas e 15 minutos, é isso? Alguma coisa assim do tipo, né? 24 horas e um pouquinho mais, perdão, né? Você poder calcular aqui. Então, aqui dá 24 horas e 37 minutos, né? Tá aqui o período de rotação de Marte, tá? Velocidade de escape, que é para poder sair de Marte, 5 km por segundo. Na Terra é 30 km por segundo, né? E tem também dados com a temperatura, né? Temperatura média, mínima e máxima, tá? Bom, isso aqui não é Marte, pessoal. Na verdade, é cenas do filme Perdidos em Marte e são cenas em Budapeste, Jordânia, tá? E agora sim, essa aqui não, né? Em cima não, mas essa aqui sim é uma cratera em Marte, que é a cratera Vitória, né? Isso é uma das crateras de Marte, tá? Eu não sei se foi essa exatamente que encontraram o gelo, não sei se foi essa aqui exatamente, tá? Vamos lá, né, gente? Então, se a gente fosse falar mais de Marte, a gente teria também o dióxido de carbono, como foi falado na questão, ó, 97%, 96% de dióxido de carbono e oxigênio menos de 1%, né? Então, realmente, para viver em Marte, a gente precisaria levar aquele equipamento que transforma CO2 em O2, não é isso? É como se fosse as nossas florestas, é isso, né? Teria que levar um grande equipamento desse que fosse uma simulação de uma floresta, né? Que transforma CO2 em CO em O2. Bacana, né? Vamos lá. Agora, vamos voltar para as questões da OBA? Dúvidas aí, pessoal? Pessoal, uma dúvida. Sim, por É, favor. sobre o cálculo da gravidade. Eu vi que em algumas Sim. questões que botava, por exemplo, para calcular a gravidade em relação a alguns polos, sabe? Aí tem como eu achar a gravidade usando regra trigonométrica, tipo relação de ângulo, seno, cosseno. Vamos fazer o seguinte. Uma forma mais simples. Não usar um seno e cosseno, mais simples, simples. Você quer calcular a gravidade dos polos, não é isso? Vamos lá. Aí, cadê aquela expressãozinha que estava aqui? Pronto, essa aqui, ó. O que vai acontecer? Nos polos e no Equador, a Terra é achatada, né? No caso aí, né? Você vai considerar que a Terra é achatada. Então, se você considerar que a Terra é achatada, você vai usar exatamente o raio dos polos aqui. Aqui você vai usar o raio dos polos. No Equador. Tudo bem ou não? Se você considerar a Terra achatada oval, né? Você teria que usar aquela expressão duas vezes, né? Você teria, ó, você mesmo a barra ali, né? É um planeta muito oval, né? Seria aqui o R do Equador, tá? E aqui teria o R dos polos. Então, naquela equação, você usaria ela duas vezes, é isso? Você usaria ela com o R dos polos, que é menor do que o R do Equador. Tranquilo aí, Fernando? Tranquilo. Beleza? Então, pode ser possível usar essa fórmula também. É uma aproximação, né? Uma aproximação. Juntando os dois, eu posso formar uma função, posso não? E Pode. Ah, jogar. não. Você vai ter duas expressões. Você vai ter aqui o G. Vamos fazer aqui embaixo. Fazer aqui uma observaçãozinha. Você teria um G nos polos, que seu Gzão e Mzão por R quadrado. Aqui, né? Show de bola.
Então, teria um GP, que é o G no polo. O G no polo, eu estou usando o raio do polo ao quadrado, tá vendo? Na fórmula da gravidade, é isso. E vou usar um G equador. Isso é a forma aproximada, que seria o GM por RE ao quadrado. Tá certo? Tudo bem? Aí eu usaria essa expressãozinha aqui, né? Beleza? É uma forma aí de tentar calcular aí o efeito, né? Das gravidades no polo e no equador. Tranquilo? Agora sim, Fernando. Se o planeta for oval, aí tem realmente equações mais complicadas e tudo mais, entendeu? Eu não sei, lembro agora exatamente qual é a fórmula da gravidade. É uma equação mais complicada que usa funções trigonométricas tipo cosseno ao quadrado. Na verdade, são funções mais complexas, tá certo? Mas essa aí seria um chute aí, né? E você dividir uma expressão pela outra, tá bom? É porque, normalmente, em outros assuntos, sabe, de mecânica, quando usa um ponto referencial que tem um ângulo, aí normalmente usa a velocidade angular, né? Tem uma coisa dessa, não tem? Sim, tô entendendo o que você está querendo. Tipo, por exemplo, se Você quer tiver calcular a gravidade a partir da força centrípeta, não é isso? isso, contar numa latitude, por exemplo, 0 graus e 90, aí você consegue tanto achar usando Ah, relação trigonométrica, como você consegue vamos fazer lá, uma função. bora lá. Aí nesse caso aí, bora lá. Aí com calma, Fernando, ó. Vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a gravidade em função do ângulo de, como é que chama? Latitude e longitude. Latitude girando em torno da Terra, não é isso? Tudo é de cima para baixo, essa longitude que é do lado, né? Oi? A altitude é de cima para baixo, né? É, A, a longitude que é para os lados. isso. Vamos ter que fazer aqui a longitude, né? Então vamos lá. Aí você tem aqui, né? Isso aqui não era que eu tá. Bom, já que foi astronauta, vamos pegar e falar de física, então, né? Então aqui está a Terra, é isso. Aí, digamos um planeta aí especificamente, né? Ali, agora você está falando não gravidade no. Não estamos falando de gravidade na linha do Equador, não é isso? Vamos lá. E aí que eu vou ter aqui o seguinte: vou ter aqui um ponto específico, né? Que você vai estar na Terra. Que é uma longitude, né, pessoal? Chama de teta, né? Certo aí? É isso mesmo, Lúcio? A longitude é de cima para baixo, a latitude é de. Aliás, a latitude é de cima para baixo, a longitude é para os lados. Sim. Não, então esse teta é o quê? Ele é. Não me lembro mais. Me lembra aí. Longitude, tá Longitude, não? certo? É, tá certo, longitude. Longitude, né? Esse teta é longitude. Então tá aqui. Aí, aí eu tenho esse ponto aí, né? E eu vou ter aqui a gravidade aparente. A gravidade aqui, ó. Que é devido à força de atração. Confere aí? Mas se eu considerar a gravidade apenas a componente, essa seria a gravidade G, né? Seria esse G aí, que é aquele que eu calculei, o GMR quadrado, não é isso? O G da Terra, né? Aí o Rzão. Agora, bora lá. Aí agora eu vou pegar a gravidade e vou pegar a componente horizontal dela, né? Deixa eu pegar aqui uma figurinha é, mais maceteada.
Pronto, aqui tá ótimo. Essa aqui, ó. Eu vou desenhar aqui como se fosse o... Agora eu vou pegar aquela circunferência ali, né? Ó. Agora, ali, veja, ali eu vou pegar agora uma gravidade apenas na direção horizontal, se você quiser pegar, tá bom? Aí teria que pegar aqui o seguinte, ó. Poder pegar aqui um Rzinho, né? Aí eu teria que considerar agora a massa da partícula girando ali, né? O raio Rzinho, né? Esse Rzão aqui seria o raio da Terra. Opa. Seria o raio da Terra, né? E aqui a partícula gira em que raio? Se a gente usar o θ ali, não é isso? Pode ser? Seria um Rzinho, seria um Rzinho, o Rzinho dela seria o Rzão sem de θ, né? Bom. E aquela gravidade ali, se a gente fosse usar a aceleração centrípeta, sei lá, né? Vamos considerar ali a aceleração centrípeta, seria um V quadrado sobre R. Aí eu já estou viajando já, né? Sobre Rzinho. O V seria a distância que ela dá numa volta completa, 2πr, não é isso? Pelo período, né? Ao quadrado. Confere ou não? Usei a forma da aceleração centrípeta. Pensando na aceleração centrípeta como se fosse a gravidade, não é isso? Aí você teria aqui, simplificando, você teria uma CP igual a 4π quadrado, R quadrado, é isso? Sobre T quadrado, né? Tá? Aí o Rzinho simplifica com de baixo, é isso? Então fica só um Rzinho em cima, né? Vai simplificar aqui, ó. Aí esse Rzinho vai ser exatamente o 4π2 Rzão, não é? Seno de θ pelo período ao quadrado. Essa gravidade, esse termo aqui que aparece na frente, aí seria... Isso, na verdade, não é gravidade, seria uma aceleração centrípeta, não? Girando, é isso? Não sei, velho. Não tô achando isso aqui agora, não. Lembra não, Fernando? Como é que calcula essa aceleração, não? Considerando o efeito de rotação da Terra, não é isso? Isso. Não, é uma expressão mais complicada, cara. Isso a gente vai conseguir fazer hoje, não. Deixa eu que... Tranquilo, Vou ficar devendo isso aí. Vou te dever isso aí. tranquilo. Pá, vamos embora seguir aqui. Eu lembro, tem uma formulazinha complicadinha e tal, que junta as funções trigonométricas e você consegue calcular a gravidade devido à rotação da Terra. Aí você não está considerando o efeito geóide da Terra, outra coisa lá, tá certo? De rotação. Entendeu? Certo? Eu tô entendendo. Tô entendendo. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá. O Jeep robô Perseverance da NASA, para pousar em segurança na superfície marciana em 2021, teve que realizar uma sequência de manobras aeroespaciais. Tá? Teve que juntar. Tá na hora já. A hora até que horas? 5h30. Tem mais meia horinha ainda. Tá bom, vamos lá. Tá vendo aqui preocupado com o horário. Então, teve que realizar uma sequência de manobras aeroespaciais muito arriscadas, com 1,025 de massa, de quilogramas de massa, né, ao chegar a 120 quilômetros da superfície marciana. O Perseverance iniciou o processo de entrada registrado no tempo T igual a 0 na tabela abaixo. Então, T igual a 0 foi quando o Jeep robô ele entra na superfície do planeta, tá? No instante, ó, contato com a atmosfera marciana, 0 segundos. Isso a 120 km de altitude, tá? Então, o Jeep chegando lá a 120 km de altitude da superfície. Beleza? Até o acionamento do paraquedas, né?
A velocidade foi reduzida tão somente em função do atrito entre a cápsula que protege o Perseverance e a atmosfera marciana. Então, primeiramente, teve uma redução de atrito. É quando tem aquela queima, né? O satélite entra e começa a queimar sua carcaça, né? Depois o paraquedas foi acionado e funcionou por 2 minutos. Então tem agora um outro tipo de, ou seja, durante esse tempo aqui de 0 a 240 segundos, que é 4 minutos, é isso? Ele levou para poder acionar os paraquedas, ou seja, 4 minutos primeiramente entre ele chegar na atmosfera, tá bom, pessoal? Está 4 minutos, né? Cada minuto tem 60 segundos, então dá mais ou menos ali 240 segundos, é isso? Então, 2 minutos depois, ele levou para. Ele acionou o paraquedas, né? E o paraquedas funcionou por 2 minutos, ou seja, entre o acionamento do paraquedas, tá aqui, ó. E aí, na sequência, ó, quando foi ejetado e entraram em funcionamento 8 retrofoguetes que reduziram a velocidade final de 306 para 3,6 km por hora. Pessoal, imagina aí. O foguete, né? O Jeep, no caso, né, o foguete, está entrando na atmosfera do planeta. Aí tem aquele atrito, aquele aquecimento. Isso leva aqui, ó, 4 minutos. Depois disso, ele liga o paraquedas. Ó. Entre o paraquedas e o tempo que ele entra no paraquedas vai ligar os retrofoguetes, são 2 minutos. E depois, ó, entre ligar o paraquedas e ligar os retrofoguetes, né? Tá aqui mais o quê? Mais 1 minuto, pessoal? 120 segundos de novo, né? 2 minutos de novo, é isso? Tá? Então, são 3 ações, é isso. Primeiramente, ele entra na atmosfera, tá? Ele aciona o paraquedas, tá certo? Depois liga os retrofoguetes e depois ele tem a ejeção do sistema de retrofoguetes e o pouso, finalmente, tá? Então são três etapas para o Jeep robô ele aterrissar no planeta Marte. Show de bola? Eu separei um videozinho aqui sobre isso. Deixa eu ver se tem. Se eu deixei aqui ainda. Porque naquela hora que fechou não deu, né? Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí ainda, né? Vou estar aqui no YouTube. Meu computador está um pouco lento. Então tá aqui NASA, tá aqui Perseverance. Lento mesmo, né? Apareceu uma unha encravada ali. Pronto, esse vídeo aqui é legal. É do próprio site oficial da NASA. Vamos ver esse vídeo aqui. Não sei se vocês já viram. Eu acho que sim, né? A turma aqui tudo gosta de astronomia, né? Devem ter visto já muitas vezes esses vídeos. Isso aí que tá filmando aí, que tá vendo o robôzinho cair, é provavelmente a carcaça dele que foi solta, né? Aí soltou e ele foi se embora de paraquedas agora, é isso. E tá filmando ele caindo, é isso aí.
90 metros por segundo. É, a velocidade de queda. Bom, cadê? Bom, a câmera é boa, né? A gente tem 3 etapas do foguete, não é isso, né? Bom, a pergunta é a seguinte, para a gente adiantar aqui, ó. Baseado nessas informações, assinale a alternativa que traz o valor aproximado da desaceleração do Perseverance devido ao acionamento dos paraquedas. É isso? Então, a gente tem que pegar o trecho dos paraquedas, pessoal. Se a gente fizer uma figurinha aqui, a gente vai ver que vai ter a queda do Perseverance. Vou colocar um eixo aqui. Tá? O eixo que representa a distância vertical dele, não é isso? Tudo bem? Ele cai de altura de 120 quilômetros, não é isso? Então, a gente começaria do zero aqui, digamos, até chegar na superfície, né, de Marte, né, que seria exatamente no Y igual a 120 quilômetros. Ou poder inverter também, se quiser, o eixo, né? Você pode colocar também, inverter aqui, não tem problema nenhum, né? Você pode fazer isso, inverter aqui o eixo, né? Colocar o zero na parte embaixo, tá? E lembrar que o 120 seria aqui em cima, tá? Você pode também fazer o Y, não ser na altura mesmo, de fato. Tá? Ficar aqui melhor. Tá bom? Zero aqui, tá? 120 quilômetros lá em cima. Gente, e aí o que acontece? Se a gente pegar a nave, né? Colocar aqui o foguetezinho, vou representar o foguete como um celular. Opa, pode falar, pessoal. Então o foguete começaria ali no T igual a zero, lá em cima, tudo bem? Aí depois ele atingiria uma altitude de 11 quilômetros, já no finalzinho, né? Já no finalzinho ali. Faltam 11 quilômetros que ele vai colocar meio de forma aqui mais 11 quilômetros, né? Que ele vai ligar os paraquedas. Confere ou não? Acionamento dos paraquedas. Tá? Aí ligou aqui os paraquedas. Nosso robozinho, né? Beleza. E aí tudo ele se movimentando para baixo, não é isso? Tudo ele, objeto, se movimentando para baixo. Aqui seria o T igual a zero, lá em cima, né? Aqui seria o T igual a 120, 100, não, 240 segundos. Tudo bem? E depois, pessoal, 240 segundos até a injeção dos paraquedas e acionamento dos retrofoguetes. Que é isso já quase a 2 quilômetros, né, de altitude, não é isso? Quase chegando aqui na base do planeta, não é isso? Então, na altitude aqui de 2 quilômetros, tá? Aí ele solta os paraquedas, né? Tá? E agora não vai mais.
Ele agora soltou os paraquedas e vai ter agora os retrofoguetes. Uma injeção aqui que ele vai ter, não é isso, né? Vou ver se melhor, né? Tá? Tudo bem? Então, perdão, né? Acionou os paraquedas a 11 quilômetros, perdão, né? Aqui que ele vai ter paraquedas ainda, né? Perdão, né? Ele vai ter paraquedas aqui ainda de 11 até de 11 a 2 quilômetros. Um pouquinho antes, né? De 11 a 2 quilômetros ele tem paraquedas. Agora, fazer outra retinha aqui, ó. Para representar ele caindo naquele trecho de 2 quilômetros, é isso? Faltam 2 quilômetros. Mas estou só detalhando a questão, tá, pessoal? É só um detalhezinho que eu estou fazendo. Então, vou dar um zoom ali no zero, do zero ao 2 quilômetros, né? Em 2 quilômetros, o que, é que ele fez, pessoal? Lá em 2 quilômetros de altitude. Em 2 quilômetros de altitude, ó, ele ejetou os paraquedas e acionou agora os retrofoguetes. Agora sim, ó, ele vai ter os retrofoguetes para ele amortecer, né? Diminuir a velocidade dele. Como se fosse um freio, né? Em vez de ser um foguete para apontando para acelerar ele, é um foguete para desacelerá-lo. Então seria um retrofoguete aqui, né? Vou colocar aqui as turbinas, né? Do retrofoguete, ó. Em 2 quilômetros. Aí ele está descendo ainda, tá? Continua descendo. Continua descendo. Agora, claro que a velocidade dele está diminuindo, é isso? Bacana, né? Bom, gente, bom, esse aqui seria o instante 240. Onde é que ele desaciona, solta os foguetes? Em 360 segundos na tabela, porque tem que vir e voltar, né? 360 segundos, tá? E 360 segundos ele solta aciona, né? Os retrofoguetes em 360 segundos. Tá beleza? Vou colocar aqui, né? Boa. E aí, gente, entre o tempo que ele aciona os retrofoguetes até fazer a injeção do sistema de retrofoguetes, ó, ele vai acionar os retrofoguetes quase quando tiver no 0 quilômetro, em 0,02, não é isso? Certo? E é no instante de 420 segundos, não é isso? Então, seria aqui, basicamente aqui, eu vou continuar aquela figura anterior, que ainda tem 360 segundos, até o 420 segundos. 420 segundos aqui, ó. E já está quase no chão, não é isso? Tá? E vai largar os retrofoguetes. Epa. Vou pegar ele aqui, ó. Quase no chão, ele vai soltar os retrofoguetes, né? E vai pousar, né? Isso, ou seja, aqui seria um pouso final, né? Praticamente, tá bom? Seria o pouso. Então, vamos botar a pergunta aqui. A pergunta é a seguinte, ó. Baseado nessas informações, assinale a opção que traz o valor aproximado da desaceleração, ó. Valor aproximado da desaceleração devido ao acionamento dos paraquedas, ó. Então, na parte dos paraquedas, gente, a parte dos paraquedas é isso aqui, ó. Paraquedas vai de 240, não é isso, ó. A parte dos paraquedas vai de 240 segundos até 360 segundos. Confere ou não? Essa é a parte dos paraquedas, né? Então, ó, eu vou calcular essa desaceleração. Na verdade, quando eu estava olhando essa prova da OBA, ele pedia para calcular nos 3 trechos. Ele tinha. É porque eram 3 questões diferentes, não sei se acho que era online, não me lembro agora exatamente, mas eram 3 trechos distintos. Então, na parte dos paraquedas, aqui seria na parte do atrito com a atmosfera, porque não tem paraquedas, não tem nada, né? Atrito com a atmosfera.
E aqui, gente, a última parte seria o quê? Dá um nome bom. Retrofoguete, né? Então, à medida que ele vai caindo, ele vai tendo 3 tipos de... Primeiramente, ele atrita com a atmosfera e aquece, tá? Aqui seria pegando fogo, aquela bola de fogo aqui, né? Aqui é a bola de fogo. Aquecendo mesmo, não é isso? Né? Aí depois ele vai ligar os foguetes, aí começa a resfriar, tudo bem? De 11 quilômetros de altitude, né? Bom, vamos lá. Ele pega a aceleração quando é nesse trecho aqui, ó. Então, vamos calcular essa aceleração aqui. Chama de A, né? Aceleração ali, ó. Então, como é que a gente calcula a aceleração, pessoal, na aula de cinemática? É como? Variação de velocidade, por quê? Por intervalo de tempo, não é isso? Agora eu preciso das velocidades. Qual é a velocidade dele em cada instante? Vamos lá. No t igual a 0, ele começa com quanto de velocidade? 5.500, né? Então, vou botar aqui as velocidades aqui, ó, na minha figurinha. Aqui a velocidade dele, ó, 5.500. Vou colocar a velocidade assim, ó, só de 5.500 metros por segundo. Aí, quando nasceu nos foguetes, ele já está quanto? Nasceu nos foguetes, nasceu nos paraquedas. Está em 420, tá? Quando nasceu nos paraquedas, está em 420 metros por segundo. Então, aqui a velocidade dele, ó. 420 metros por segundo. Ele vai desacelerar de 420 metros por segundo. Até quanto, pessoal? Ele vai de 420 até 85 metros por segundo, quando ele aciona os paraquedas, não é isso? Então, ele vai até uma velocidade de 85 metros por segundo. Lá em cima, ali, ó, é outra velocidade, é a mesma velocidade, ó. Porque eu vou continuar com 85, né? Eu soltei os paraquedas e liguei o retrofoguete. Eu vou ter 85 até uma velocidade de quanto? 1 metro por segundo, que é quando eu chego ao aterriço. Tá? Então, gente, eu tenho 3 tipos de desaceleração. Uma que vai de 5.500 até 420, quando é só com atrito com ar. Outra que vai de 420 a 85 metros por segundo, quando eu vou ligar os paraquedas. E a última desaceleração, que eu vou de 85 para 1 metro por segundo, quando eu ligo os retrofoguetes. Confere aí. Show de bola ou não? Bora lá. Aí eu quero essa aceleração naquele trecho ali dos paraquedas, não é isso? Então, eu vou calcular a variação de velocidade. Vai ser aqui, ó. Variação de velocidade vai ser ΔV. ΔV é o quê? O V final menos o V inicial, não é isso? Sobre o ΔT. Tá bom? Então, no trecho dos paraquedas, que está pedindo isso, né? O V final é 85, menos o V inicial, que é quanto? 420. Dividido por quanto aí, pessoal? Quantos segundos vai levar? Aqueles 2 minutinhos, não é isso? Ó? De 240 a 360 segundos, dá 2 minutinhos. 120 segundos. Lembrando que aqui embaixo, eu estou com essa grandeza em segundos. E ali em cima eu estou em metros por segundo. Aí eu vou achar a aceleração em quê? Metros por segundo ao quadrado. Quanto aqui daí? Fazendo a continha de padaria? Vai dar... Eita, Lili. Vai dar menos 345, é isso? Menos 315. Não, menos 315 não. Menos 300 e... 400 e... 420. Menos 335, professor. 35, né? É. Metros por segundo. Obrigado, professor. Obrigado. E aqui embaixo, 120 segundos. Então, 120 segundos. Então, quando a gente dividir um pelo outro, vai dar exatamente a aceleração em torno de 1 ponto, quase 3, né? Quase 3. Deixa eu ver o valor próximo aqui, ó. 2,8. Menos 2,8. Vai dar aceleração de menos 2,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso seria uma aceleração do Jeep, né? No trecho que ele pediu. Então, eu matei aqui a letra A. Tá certo? Mas eu poderia também fazer um gráfico. Tentar aqui fazer um gráfico. Fazer um gráfico aqui dessa aceleração. Ó. Vou fazer só essa questão, trabalhar bem nela, que eu acho que vale mais a pena. Tá?
Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico aqui, ó. Que tem, eu vou fazer mais uma outra, acho que vai dar tempo de fazer mais uma outra aí. Vou fazer o gráfico da velocidade dele em função do tempo, ó. Ele começa com a velocidade aqui de 5.500 até 5.500 até quanto, pessoal? 5.500 a 420, não é isso? É a velocidade dele. Velocidade em função do tempo. Depois ele vai de uma velocidade de velocidade em metros por segundo, tá? Depois vai dar uma velocidade. Aí chega até quanto essa velocidade? Ó? Lembrando aí, vai chegar até um tal de 2 minutos, é isso? 2 minutos, eu vou colocar uma velocidade aqui de 420. Não é isso? Foi 420, perfeito. 420 metros por segundo. Aí depois disso, a velocidade dele reduz. Eu vou colocar outra cor do gráfico para você tentar identificar os trechos, não é isso? Ele vai de 420 até 85 metros por segundo. 420 a 82 metros por segundo. Ou seja, já não é uma variação tão brusca. É mais brusca quando ele está tritando com ar. Aí aqui vai até 85 metros por segundo. E finalmente, ali o último trecho, né? Ele vai de 85 metros por segundo até mais ou menos. Eu vou colocar ao mesmo tempo, né? Na verdade, teria que ser isso aqui. Aqui é muito brusco, na verdade, isso aqui era para ser mais embaixo. Assim, ó. Pronto. E ali, praticamente isso aqui, ó. Seria o gráfico da aceleração dele em função do tempo. E finalmente, ele vai quase parar. Tá? Então você vê que a reta está mais inclinada à parte vermelha, não é isso? Que é no atrito com ar, né? Atrito com ar, com a atmosfera. Isso que ele queima ali, né? Aqui já é a parte dos... Essa parte vermelha aqui é dos paraquedas. E ali é a parte mais suave, né? Que tem menos... Tá, seria, não cai tão rápido, né? Isso, a velocidade, não é isso? Não está caindo tão rápido. Essa aqui seria a parte final, né? Lembra aqui que isso aqui dá 2 minutos, não é isso? Não, 4 minutos. 4 minutos. Mais 2 minutos dá 6 minutos. Mais 2 minutos dá 8 minutos, tá? Esse seria o tempo em minutos. Beleza? E essa última parte aqui, gente, seria a parte dos retrofoguetes. Então, na prova da OBA, ele pedia para, em outras questões, você calcular a aceleração em outros trechos. Era a mesma coisinha, só ia mudar exatamente o quê? As velocidades, final e inicial, e os intervalos de tempo. Você pode fazer isso e calcular as acelerações dos outros dois trechos. Tranquilo aí, gente? Bora a última, a saideira. Vamos lá, falando agora mais finalmente aqui do Jeep robô, né? Acho que eu falei dele aqui por parte da minha aula, não é isso? Tá bom. Então, em fevereiro de 2021, a NASA pousou Marte e o Jeep robô Perseverance. E o pequeno helicóptero Ingenuity, era exatamente aquele helicóptero que estava filmando ele ali caindo, né? Ilustrado na figura. Para se manter em uma determinada altitude da atmosfera marciana, a força aerodinâmica S, gerada pela rotação do seu conjunto de hélices, tem que ser igual à força-peso. Tá vendo aqui? Ó, tem uma força de sustentação, que é a força que mantém os aviões, helicópteros, né? Sobrevoando uma área, né? Isso aqui é o peso que é a força gravitacional, tá? Como a gravidade na superfície marciana é menor que aquela existente na superfície terrestre, lembra que a gente falou? Que a gravidade em Marte é 0,75, né? 0,37%, 37% da gravidade na Terra, não é isso? 0,37, tá? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão tá atrapalhando a gente no final. Pronto, fechei ali. Depois eu falo com o pessoal. Bora lá, voltando aqui. Bom, então beleza, né? Isso, como a gravidade na superfície marciana é menor do que aquela existente na superfície terrestre,
vai ser fácil voar em Marte do que na Terra. Por quê? Se o peso é menor, você não precisa de tanta força de sustentação, é isso que ele está dizendo. Né? Ou seja, é uma folha de papel, né? Não tem tanta força de sustentação lá. Uma força leve sustentaria lá o peso da aeronave, não é isso? Mas não é tão simples assim. A força S é proporcional à densidade atmosférica, que próxima à superfície marciana, ela equivale a 1% daqueles esteios na superfície terrestre, entendeu aí? A atmosfera de Marte, ela é pouco densa. Então, como ela é pouco densa, quer dizer que a força de sustentação, que mantém um papel pairando, ela não é tão grande, não seria tão grande, tá? Mas tudo bem. Para conseguir compensar a baixa densidade, o conjunto de S e Genot gira a 2.400 rotações por minuto, RPM. A energia necessária para girar as hélices é fornecida por baterias alimentadas por energia solar. Nesse contexto, Genot é considerado pela NASA um demonstrador tecnológico, ou seja, o seu objetivo é mostrar a possibilidade de voar na rarefeita atmosfera do planeta vermelho. Em seus cálculos, considera a aceleração da gravidade de Marte igual a 0,36 daquela existente na Terra, tá? Gente, eu já vou deixar isso aqui calculado, que a gravidade de Marte, vamos fazer aqui essa continha, né? A gravidade de Marte é 0,36 da gravidade da Terra. Quanto é a gravidade da Terra, pessoal? 10, é? Metros por segundo ao quadrado, arredondar aqui, não é isso? Então, a gravidade de Marte que ele está dando aí, se a gente for usar, a gravidade de Marte é 3,6 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Beleza? E a gravidade da Terra, todo mundo já conhece, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Letra A. O Genot tem massa de 1,8 quilogramas. Então, ele dá a massa aqui do helicópterozinho, 1,8 quilogramas. Calcule a força aerodinâmica de sustentação necessária para mantê-lo voando numa posição fixa próxima à superfície de Marte. Considere que a aceleração da gravidade na superfície da Terra seja 10 metros por segundo ao quadrado. Muito simples, ó. Para que ele fique em equilíbrio, né? Ele pouse bem, né, Tiago? Ele fique em equilíbrio ali, né? Sobrevoando. O importante é que essa força de sustentação seja igual ao peso. Confere ou não? Então, precisa disso aqui, ó, né? Força de sustentação igual ao peso. Vou precisar disso. S igual a P. O peso é massa vezes gravidade. Eu vou colocar a gravidade em Marte, né, gente? O objeto está em Marte. Ele tem 1,8 quilogramas. A gravidade em Marte é 3,6 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fizer essa conta de padaria, a gente vai encontrar que a força de sustentação dá quanto? 6,48 newtons. Show de bola? Beleza. Se a primeira parte, né, o item A está respondido, né? A gente encontrou a força de sustentação. Item B. Usando uma abordagem simplificada, a força de sustentação que atua sobre as hélices é dada pela fórmula C, S, né, que é C, ρ, V quadrado, onde C é a constante, ρ é a densidade atmosférica local e V é a velocidade média de rotação das hélices. Considerando que a velocidade de rotação das hélices é a mesma em Marte e na Terra, ou seja, o helicópterozinho vai girar com a mesma velocidade lá em Marte e na Terra, né? Calcule a razão da força de sustentação na Terra e da força de sustentação em Marte. Beleza, vamos lá. Ó. Segunda parte aqui, ele quer essa razão, tá? Então, vou escrever duas equações, ó. S em terra, que é o C ou terra V quadrado, tá? E eu vou usar o SM, né, que é a mesma constante, deve depender da aerodinâmica do helicóptero, não é isso? Rho de Marte, tá? V quadrado, que é a mesma velocidade. E vou dividir aqui, ele quer essa razão, né? Então, vou dividir. Lembrando que ele deu a densidade, lembra que a densidade de Marte, pessoal, rapidinho aqui, ó, a densidade de Marte, da atmosfera de Marte, é 1% daquela da atmosfera da Terra, não é isso? A densidade de Marte, tem que lembrar aqui, ó, a densidade de Marte é 1% da densidade da atmosfera terrestre. 1% quer dizer que é 1 sobre 100, né? 1 sobre 100 da densidade da Terra. Então, vamos lá, dividir aqui as coisinhas, ó, vai dar certo. Então, vou dividir ST por SM, que ele quer. ST por SM vai ser igual, então, usando as fórmulas ali em cima, né? Ó, vai ser o C por T
V quadrado, C rho M, V quadrado. Show de bola? E, vamos lá. Agora eu vou substituir aqui os valores. Dá para, claro, a velocidade é a mesma, né? De rotação, vai ser a mesma, né? Você também é o mesmo. Vou só substituir aqui, ó. O ρt, vou manter em cima. Tá? Vou manter. E o ρm, que é quanto? O ρm, que é 0,01 do ρt, né? Isso. Lembra que 1 sobre 100 é 0,01, ó. Vai ficar 0,01 ρt. Tá? Então, ρt com ρt, que é a densidade da Terra, simplifica também. Isso aqui vai dar simplesmente, ó, 1 sobre 0,01, não é isso? Aí, se você multiplicar em cima e embaixo por 100, que a conta é essa, né? Você vai encontrar que o SM, o ST pelo SM, vai ser igual a quanto, pessoal? 100 por 1, né? Vai dar 100 sobre 1, que é 100, né? Então, seria aí, ó, a razão entre as forças de sustentação. Ou seja, a força de sustentação da Terra é 100 vezes maior, não é isso? Então, repetindo aqui, ó, força de sustentação 100 vezes maior e a sustentação lá em Marte 6,48 newtons, não é isso? Então, da letra o quê? Letra A também. Quase todas as letras A na minha aqui, não foi, pessoal? Coincidência, né? Tranquilo, né? Bom, gente, vou desejar a vocês aqui, vou fechar aqui minha câmera, minha câmera não, vou fechar aqui meu aplicativo, vou depois enviar para vocês resolvido, tá? Só fechar aqui para aqui a apresentação. Desejar ao pessoal que vai fazer a prova da OBA, né? Sexta-feira, uma boa prova, tá certo? Tá? E quem for assistir as aulas depois, também se aproveita essas aulas aí que a gente vai disponibilizar no canal. Valeu, pessoal? Então, até amanhã, último dia do mini curso, né? Um abraço.